Se pararmos para observar os maiores sites de música do Brasil, podemos notar que a grande maioria das músicas mais ouvidas no país são internacionais. Não tem como escapar que a nossa baixa autoestima como povo, ela não é geral, ela não é total, mas ela existe. E vem do colonialismo. Um colonialismo que não atinge só o Brasil, atinge todos os países latino-americanos, atinge os países africanos e outros. E por que isso acontece? Países europeus que procuraram territórios e povos para colonizar, para extrair riquezas, até também como uma tentativa de compreender melhor o mundo e de, claro, dominar o mundo. Como vocês sabem, saíram em navegações à procura de outros povos e, conhecendo outros povos e outros territórios, entenderam que há outras culturas, outras lógicas desses povos eram inferiores às suas. Infelizmente para nós, no século XV e XVI, com as navegações europeias, e isso pode ser levado até o século XIX, com a colonização africana, sempre que um país europeu colonizou um território latino-americano ou africano, impôs nesses territórios a religião europeia, a cultura europeia, entendendo que esses povos latino-americanos ou africanos tinham culturas inferiores ou que eles precisariam ser civilizados, precisariam ser educados para alcançar aquele nível europeu. E isso quando não entenderam esses povos como não humanos, como aconteceu no caso do Brasil com os indígenas. Então, cultura, dentro da cultura, a religião europeia faz parte hoje do nosso ser social e nos foram impostos, cultura e religião, nos foram impostas por um entendimento eurocentrista. E aí a gente tem uma outra palavra importante, né? O entendimento que o que nasce na Europa, o que vem da Europa é o central, é o correto, é o verdadeiro. Nós sentimos isso com a religião cristã, nós sentimos isso com uma chamada cultura erudita, uma certa cultura clássica. Então, certamente, não é que seja uma resposta única, mas não tem como a gente tratar desse complexo de vira-lata sem pensar nisso. Então, pelos mesmos motivos, nós temos no mundo, né, na Europa e nos Estados Unidos, a eleição do Trump e as pautas que aparecem ali mostram isso. Preconceito com o africano, preconceito com o indígena, preconceito com o latino-americano, pelos mesmos motivos. Eu acho interessante também, e é o segundo ponto e com isso eu finalizo, a gente lembrar que tem movimentos no Brasil que procuraram responder a esse colonialismo, a esse eurocentrismo. Já no século XIX, nós tivemos movimentos literários nacionalistas, como o romantismo, por exemplo, que valoriza o nosso indígena, José de Alencar, talvez seja o grande nome, e que procuram o indígena perfeito, de uma certa estética, que seja puro. E esse nacionalismo romântico, ele se expande para o século XX em alguns movimentos e existe até hoje no sentido de que o que é brasileiro é que é bom e o que é de fora é ruim. Aí nós temos uma outra linha de movimentos no Brasil, talvez começando pela Semana da Arte Moderna, o modernismo da década de 1920, e se expandindo e sendo recuperado pelo movimento tropicalista em 1960. O que os tropicalistas falam? Nós temos muitas coisas legais, nós somos misturados e nós não precisamos ser contra o que vem de fora, nós podemos incorporar o que vem de fora, deglutir, como diria o Oswald de Andrade, fazer uma antropofagia do que vem de fora, comer o que vem de fora e fazer que esse de fora dialogue com o que a gente tem aqui, porque nós temos essa capacidade. Então também não se trata de
inaugurar ou de querer criar o autenticamente brasileiro, porque provavelmente isso não existe, mas sim de valorizar o que a gente cria aqui. E o que a gente cria aqui tem muito a ver com mistura, com miscigenação, com capacidade de dialogar com outras culturas, e eu acho que essa é a nossa riqueza.